Maltinha, bem-vindos ao primeiro episódio do Travão de Conversa, o podcast que trava o tédio com lábia diversa. Ainda vou trabalhar um bocadinho melhor neste slogan, mas em princípio está assim. Desde já queria agradecer a todos que apoiaram este projeto, seja no último vídeo, seja nas redes sociais. Muito obrigada a todos pelo vosso apoio, pelo vosso carinho. Em relação ao tema de hoje, foi eu que o escolhi porque achei que era a melhor coisa para iniciar. Eu comprei um microfonezinho para aqui para o podcast, um microfone barato, mas não deu porque aquilo só é compatível com o telemóvel. Vamos ver se depois nos próximos episódios, se isto começar a correr bem, se consigo arranjar um microfone compatível aqui com a câmara para melhorar a qualidade de áudio, porque às vezes com os solavancos do carro pode não ser tão eficiente. Agora vamos falar do problema da procrastinação. Eu decidi iniciar o podcast com este tema porque enquanto eu continuar a ser a rainha da procrastinação, este podcast não tem pernas para andar. Eu passo a explicar porquê. Em primeiro lugar, eu não sei parar de procrastinar. Eu já vi vídeos no YouTube, eu já fiz técnicas, eu já fiz tudo por uma linha, já me mentalizei, mas eu não consigo. Eu tenho um problema grave. Eu queria se vocês também sentem isso. Eu sei efetivamente que toda a gente procrastina e que é uma coisa normal, mas eu acho que no meu caso é demais. Eu acho que isto é uma coisa completamente exagerada. Só para vocês terem uma ideia, isto acontece o seguinte: imaginem só que eu tenho que limpar a casa. Tenho que limpar a casa e não sei o quê, e demoro 2 horas a limpar a casa. E eu penso, 2 horas a limpar a casa é imenso tempo. Bem, vou só ver aqui um TikTok antes de começar a limpar, porque não me apetece limpar a casa. Eu acordei às 10 da manhã, neste momento são 7 da tarde, a casa sem limpar, e a única coisa que eu fiz foi ver TikToks. A conclusão que chegamos foi: perdi o dia todo, não limpei a casa, não fiz nada para mim, não fiz nada útil, e a única coisa que fiz foi ver TikToks que não me serviram para nada. Portanto, vejam o quanto a procrastinação é má. Agora imaginem, ainda tem outro problema derivado a isso. É que eu começo a fazer uma coisa, não a acabo, para depois começar a fazer outra. E não sei se também vos acontece a vocês ou não, mas eu queria ver, eu queria ver para este lado. Eu não sei se vos acontece ou não, mas eu sou aquela pessoa que, a algum momento da nossa vida, estamos a fazer limpeza também, por exemplo, estou-vos a dar estes exemplos mais práticos, e tenho que dobrar a roupa e tenho que guardar a louça da máquina. Então eu começo a dobrar a roupa, não sei o quê, porque deu-me ali um boost de energia, de repente eu paro e penso, tenho que guardar a louça, e começo a guardar a louça, porque já me cansei de dobrar a roupa. Quando dou por mim, tenho as coisas mais adiantadas, a questão é que eu tenho 2 tarefas inacabadas, tenho 2 coisas a meio gás, não posso meter mais louça na máquina, porque ainda não acabei de guardar a outra, e não posso meter mais roupa a lavar, porque ainda tenho roupa na máquina que ainda não acabei de dobrar. Isto aqui é um ciclo vicioso horrível. E todos os fins de semana uma pessoa sente-se mal por causa da procrastinação. E eu vou estar o podcast todo a dizer a palavra procrastinação mal. Eu juro que me esforço, mas é uma palavra difícil de dizer. Mas isto funciona como? E já vi aquelas técnicas de e fazem um horário, não sei o quê. Eu ano passado, há 2 anos, tinha uma agenda, por exemplo, fazia as minhas rotinas, que era das 9 às 10 fazia marmitas, das 10 às 11 limpava a casa, das 11 ao meio-dia ia treinar, tinha tudo isso. Só que havia um senão, que era, por exemplo, durante o ginásio, eu apanhasse um acidente, apanhasse trânsito e chegasse 10 minutos atrasado ao ginásio, estragava toda a minha agenda, toda a minha dinâmica. E isso tudo ia por água abaixo. Houve momentos até que eu saía do trabalho, por exemplo, às 5, tinha que treinar das 5 às 6 e fazer live das 6h30 até às 8. Vocês não imaginam o meu stress, porque havia ali 10 minutos que eu saía mais tarde do trabalho,
ou tinha que trocar de roupa ou não sei o quê, já estava a estressar no treino porque já ia chegar tarde à live e sempre assim. E eu andava sempre estressada por causa dessa coisa da agenda. E havia dias que eu até metia tempo a mais a ter em consideração esses atrasos, mas esqueçam, não era suficiente, eu andava sempre estressada. Eu a fazer essa agenda ainda perdia tempo do meu dia e eu percebi que isso não era suficiente, porque os nossos dias nem sempre são iguais. Por isso, essa técnica da agenda nem sempre é boa. Além disso, eu ao fazer uma agenda, eu vou estar a propor a mim mesma a fazer coisas muito, como é que se diz a palavra? Muito produtivas, sabem? Eu se vou fazer uma agenda para o meu próximo dia, uma rotina para o meu próximo dia, eu não vou fazer jogar PlayStation, eu vou fazer ir ao ginásio, ir às compras, fazer pilates, ler um livro, estudar, uma coisa assim produtiva, não é? Não vou fazer uma agenda a dizer que vou jogar PlayStation e vou ver séries o dia todo. Portanto, eu fazia uma coisa tão produtiva que eu ficava maluca. A primeira semana resultou muito bem, mas depois comecei a ficar maluca com a produtividade imensa que eu tinha. Resultou muito bem, fiz coisas muito produtivas, andava a fazer lives todos os dias, mas a minha sanidade mental ao final de um tempo, esqueçam, foi tudo por água abaixo. Portanto, essas coisas das rotinas são boas, mas se vocês souberem fazê-las, e eu efetivamente não sabia fazer, porque eu de certa maneira exagerava na minha produtividade e nos meus horários, eu tinha aquilo tudo contabilizado, da mesma forma que eu tenho 45 minutos para treinar ombros. Se eu distrair-me 2 minutos a meter uma música ou a falar com alguém, já se foi o treino de ombros. E isso era o meu grande problema. Eu não sei se alguém faz rotina para o dia-a-dia, mas eu esquecia-me do tempo livre e do tempo de descanso. E, efetivamente é algo bom para vocês serem produtivos, porque é gratificante vocês realizarem as metas, só que não se devem esquecer da parte do vosso descanso e do vosso lazer. E agora vocês perguntam porque é que eu iniciei o primeiro episódio do podcast com algo tão triste, com algo tão motivador, com a procrastinação em si, porque enquanto eu continuar a ser assim, eu não vou conseguir fazer este podcast. Eu passo a explicar o porquê. No fim de semana passado, estava eu cheia de coisas para fazer, não é? Como sempre, porque eu ando sempre estressada com coisas para fazer. E o que é que acontece? Eu tinha que fazer uma coisa qualquer, que eu já nem sei o que era, mas eu estava a adiar porque aquela tarefa era algo que eu não queria fazer, e eu adiava, não é? Se a gente não quer fazer uma tarefa, adia. E eu acordei cedo para fazer a tarefa, mas como eu não queria, fui ignorando, andei no telemóvel, anda. E tinha outras coisas para fazer e não fiz. O que é que aconteceu? Podia ter feito uma live de 3 horas e não fiz apenas 2 horas, porque andei a adiar a tarefa e o tempo foi passando. Depois estive ali 1 hora a chorar, entre aspas, o tempo que perdi por causa do tempo que estive a procrastinar, ou seja, procrastinei sobre a minha procrastinação. Eu não sei se vocês fazem isto, mas eu faço, eu procrastino, eu tenho que limpar a casa de banho, não quero limpar a casa de banho, ponho-me a ver TikToks. Demorava meia hora a limpar a casa de banho, vou demorar 2 horas porque tive 1h30 a procrastinar. Depois dessas 2 horas que eu perdi, ainda vou procrastinar por cima porque perdi 2 horas a limpar a casa de banho. Portanto, eu tenho uma procrastinação pós-procrastinação. Eu não sei se sou a única que faço isto, mas eu faço. Isto é preocupante. Eu tenho que arranjar uma técnica para isto, porque isto é preocupante. É tarefas inacabadas, é esta procrastinação absoluta, horrível. E eu já sei que se a gente estiver parados, que não vamos a lado nenhum, que as coisas não evoluem. Eu agora até pensei neste podcast, que era para ver se eu saía do sítio. E hoje cheguei a casa e pensei, hoje vai ser diferente. Eu cheguei a casa, meti logo as roupas a lavar, arrumei umas coisas. Outro problema, já começou mal, sabem porquê? Porque eu hoje cheguei a casa, comecei a dobrar umas roupas, mas não acabei tudo. Vim-me embora e não acabei tudo. Mas eu vou explicar. Eu tinha um compromisso e não deu tempo. Não deu tempo porquê? Porque eu decidi descontrair um bocadinho e ver um vídeo no YouTube, e quando comecei a dobrar a roupa já era tarde. Portanto, em minha defesa, aquilo não
comecei tarde, porque eu até estava num bom ritmo, atenção. Só que eu também merecia ver aquele vídeo no YouTube. Eu mereci. Porque eu vim de viagem. Eu merecia aquele descanso, aquele momento só meu. Estão a perceber? E acho que era isso que eu estava a precisar. Mas hoje também não começou muito bem. Mas, por exemplo, em relação a este podcast que eu estou agora a gravar, eu ia gravá-lo só amanhã. Mas eu decidi, por que não fazer hoje o que posso fazer amanhã? Isto é a frase que toda a gente diz, só que eu sou ao contrário. A minha é do género, deixa para amanhã o que podes fazer hoje. Eu sou ao contrário. E para mim esta frase faz mais sentido. Mas eu hoje não. Eu hoje vou ser focada. Amanhã vou aproveitar o meu tempo, vai ser uma categoria. É que depois tem outro stress. Por exemplo, 9h30 da noite. Já estudei o que tinha que estudar, já editei os meus vídeos, já fiz a minha live e não sei o quê, vou jantar e tal, 10 da noite acabo de jantar. E pá, 10 da noite, ainda faltam 2 horas para a meia-noite, que é mais ou menos a hora que eu quero jantar. Vou então aproveitar estas horinhas, 2 horinhas, pá, vou ler um livro ou jogar Playstation, não sei o quê. Só que há um problema, é que tem a louça em cima da mesa para arrumar, ou tem a louça do jantar para lavar. Estão a ver? E o que é que eu faço? Acabo de jantar, preciso descansar um bocadinho aqui da comida, vou-me sentar ali um bocadinho no sofá para fazer a digestão. Sabem quanto tempo é que essa digestão dura? Meia hora. Levanto-me da digestão e apetecia-me mesmo ouvir música. Apetece-me. Eu gosto de ouvir música, é que eu gosto de ouvir música de fones, andar para trás e para a frente, estão a ver? Adoro. Então o que é que eu faço? Meto os fones, ando a ouvir música pela casa, para trás e pela frente, para trás e para a frente. Sabem o que acontece? As coisas em cima da mesa. Quando é que eu decido limpar a louça, lavar a louça? Às 11 da noite. Deito-me, a que horas? Porque depois ainda vou tomar banho, pardagem, 11h30. Às 11h30, quando eu podia efetivamente ler, ou jogar um bocadinho, ou ver uma série, ou o que seja, estou bem cansada. E vou dormir. E fico chateadíssima porque andei o dia todo que nem uma cadela a fazer live, a editar vídeos, a correr atrás de prejuízo, a ir às compras, a fazer todas as burocracias da vida de adulta, para depois, 2 horas antes de dormir, que isto doeu-me, para depois, 2 horas antes de dormir, que tinha tempo para fazer alguma coisa, o que é que eu decidi fazer? Procrastinar. E eu nem para mim sou boa. É que eu, se procrastinar antes de fazer uma tarefa que eu não gosto, eu compreendo. Agora, para mim mesma, eu nem para mim sou boa. Eu desde já quero pedir imensa desculpa pelo tom do podcast. Isso era suposto ser um podcast descontraído. Mas este tema deixa-me revoltada. Eu gravei este vídeo para me inspirar a mim mesma. Não é para vocês, é para mim. Para me inspirar a mim mesma. Porque eu precisava de uma inspiração. Eu precisava de pensar, Yara, para de procrastinar, aprende uma técnica, não são técnicas já, são técnicas que eu preciso de aprender uma técnica para me ajudar a sair disto. Tu és forte, tu vais conseguir, olha a lomba, tu vais conseguir, tu és forte. Portanto, amanhã eu vou conseguir, eu vou acordar, vou fazer tanta coisa e vou chegar ao fim do dia e vou ter a noite só para mim. E vocês vão me mandar mensagem no Instagram a perguntar: então Yara, fizeste muita coisa hoje? E eu orgulhosamente vou dizer que sim. Porque eu estou a fazer este vídeo a comprometer-me com vocês. Já não sou só eu. Somos nós. Nós todos. Estão a ver? Isto agora é uma família. E eu queria motivar-vos também ao mesmo. Eu queria saber como é que são vocês. Vocês também procrastinam? Vocês também têm uma depressão pós-procrastinação? Também começam uma tarefa e não acabam para começar outra e deixam inacabadas? É porque depois a minha casa fica uma confusão. Porque eu comecei a dobrar roupa, ficou o resto da roupa no estendal e depois tenho uma louça qualquer para lavar e lavei só metade. E depois quem entra em minha casa, uma confusão. E eu esforcei-me, mas as pessoas não viram esse esforço porque eu só dobrei metade da roupa. Eu estou a rir, mas queria estar a chorar, efetivamente. Eu não sei. Desde já queria também perguntar-vos o que é que vocês acharam do nome do podcast. Eu decidi meter Travão de Conversa. Eu achei que faria sentido e efetivamente faz todo o sentido porque eu estou a conduzir, né? Então, travão, carros.
conversa, porque é o que vamos fazer aqui. Isto na verdade é um monólogo, mas eu quero que vocês respondam às minhas questões desse lado também. Podem responder aí nos comentários do YouTube, que é para isso que eles servem. Deixar aquele like fantástico, aquela partilha. E já sabem, estão sempre à vontade para deixar o próximo tema, o próximo conteúdo, que eu depois leio no próximo podcast. A nível de procrastinação, acho que disse tudo. Provavelmente quando eu for publicar este vídeo, vou-me lembrar de qualquer coisa. Eu vou publicar este vídeo e vou pensar: opa, não me acredito, não falei disto, não falei daquilo, porque isto aqui é na base da improvisação, por isso é que tem piada. Mas se eu me lembrar de alguma coisa, eu depois com certeza irei acrescentar noutro podcast qualquer. Mas isto é uma coisa impressionante, porque eu de certa forma saboto para mim mesma. E com certeza que toda a gente faz isso. E eu agora estou triste porque reparei que o meu carro precisa de calços. Mas já me aconteceu muitas vezes eu procrastinar tanto que acabei por não fazer a tarefa que tinha que fazer, como por exemplo limpar a casa de banho. Eu já dei este exemplo 30 vezes, mas é o mais simples. E depois cheguei ao final do dia e fui limpar a casa de banho e comecei a live mais tarde. Podia ter feito uma live de 3 horas e fiz uma live de 2 ou de 1, porque não fiz as coisas a tempo e horas como era suposto. Portanto, eu não sei. Se alguém tiver aí técnicas, que já não são técnicas, as técnicas já não resultaram. Se alguém tiver técnicas de procrastinação para ajudar, eu agradecia. Eu não quero aquelas técnicas básicas do YouTube, porque essas sinceramente eu já estou farta. Eu já sei que nós temos que dar uma recompensa no fim. Que é, vocês vão fazer uma tarefa que não querem? Ok, vamos dar uma recompensa. Eu vou limpar a casa de banho, não quero limpar a casa de banho. Ok, mas no final da casa de banho, de limpá-la, vamos fazer um jogo de FIFA. Isso vai motivar o meu cérebro, sim. Já não dá, pessoal. Porque eu tenho tanta coisa para fazer que não há jogo de FIFA que segure. Porque é tanta tarefa, e eu se fosse fazer um jogo de FIFA para todas as tarefas que eu tenho que fazer, eu ia estar um mês a jogar FIFA. Não há tarefa que aguente. Percebem? E depois é aquela coisa, mas põe o pensamento que isto é para o teu futuro, pensa que não sei quê, aquela gente que tem um casarão e tem um Ferrari, se essas pessoas que têm um Ferrari e um casarão procrastinassem, eles não teriam. Mas vocês acham que é por causa de eu andar a dobrar a roupa e a limpar a casa de banho, que são as coisas que eu procrastino, que eu vou ter um casarão? Acham, na verdade, eu preciso de uma motivação melhor, uma coisa mais forte que me faça querer. Não procrastines, Yara, não procrastines. Mas isso a certo ponto até faz sentido, porque se eu, Yara, limpar a casa mais rápido e fizer uma mega live fantástica, eu vou ganhar tantos seguidores que, faço o jogo do tigre, pumba, já estás. Pessoal, não sigam este conselho é mau. Esses jogos, não, ok? Mas aqui está um podcast fantástico. Acho que iniciámos com chave de ouro. E a chave de ouro que era basicamente a procrastinação. E é importante nós ultrapassarmos para produzirmos os conteúdos e para iniciarmos em grande o nosso podcast. Acho que era importantíssimo. Porque enquanto a procrastinação estiver presente nas nossas vidas, este podcast, as lives, os reels, o nosso futuro não tem pernas para andar. E com esta me retiro. Muito obrigada a tu que estás deste lado e que assististe até aqui. Um beijinho enorme. Até ao próximo podcast. Beijinhos. Fui!